Caros alunos, estamos iniciando a nossa aula 1, na qual será abordado um pouco sobre as ações antrópicas, os conceitos e características sobre qualidade ambiental, impactos ambientais e os indicadores ambientais. Vamos iniciar a aula 1 da disciplina de Estudo de Impactos Ambientais como tema Impactos Ambientais. Quando pensamos nas atividades humanas como norteadoras das mudanças ambientais nos nossos ecossistemas, temos que lembrar das ações antrópicas, que faz uma relação da ação do homem sobre a natureza. Isso porque toda causa e toda ação do homem, ela tem um efeito. O resultado das ações antrópicas, ela é o desequilíbrio do sistema termodinâmico da atmosfera, o que vem acarretando graves problemas ambientais. Então, caros alunos, o estudo de impacto ambiental ele pode ser considerado o coração de sua futura profissão, que é técnico em meio ambiente. Isso porque tudo o que fazemos provoca uma alteração na natureza e toda causa ela tem o seu efeito. Então, vamos falar um pouco sobre qualidade ambiental. E para nós compreendermos melhor o que é o impacto ambiental, é necessário entender o que é a qualidade ambiental. Hoje em dia se fala muito em qualidade ambiental, que significa nada mais do que o conjunto de propriedades e características do ambiente, seja ele natural ou construído, como qualidade do ar, qualidade da água, nível geral de poluição, que podem ser prejudiciais ao ser humano, direta ou indiretamente, e constituem um fator determinante para o alcance de uma melhor qualidade de vida. Isso porque a qualidade de vida almejada pela população e a qualidade do meio ambiente, elas são inseparáveis. Uma está relacionada à outra. Por exemplo, não é possível pensarmos em um bem-estar morando próximo a um rio cheirando a esgoto, ou dizer que se tem qualidade de vida respirando um ar poluído e mal cheiroso. Se existe uma ótima qualidade ambiental, estamos contribuindo para uma melhor qualidade de vida. E por isso, existem critérios de qualidade ambiental que servem de referência para promover a qualidade e o bem-estar das pessoas e dos ecossistemas. Eles podem ser medidos por métodos científicos em função de parâmetros e de padrões de qualidade ambiental, que são estabelecidos por normas. Então, é necessário nós compreendermos o conceito de duas ferramentas que são utilizadas no EIA para determinar a qualidade ambiental de um local, que é o parâmetro, que é um valor de qualquer variável de um componente ambiental, seja um valor relacionado à temperatura, nível de ruído, pH, entre outros, e o padrão, que é o nível ou o grau de qualidade de um elemento, ar, água e vegetação. Só que ele é estabelecido por normas legais, em relação a um determinado uso ou propósito. Por exemplo, os padrões de qualidade da água, eles dizem respeito aos níveis de poluentes aceitáveis para os usos que se destinam ao corpo d'água. Recreação, abastecimento, preservação da biota, conforme fala a resolução CONAMA 357/2005. Então, para cada atividade ou uso, ela exige-se uma qualidade específica da água. E uma vez estabelecidos esses padrões, é possível avaliar a qualidade ambiental de um elemento. Para entender melhor, vou citar outro exemplo. Os parâmetros e padrões eles são utilizados para se alcançar a qualidade desejada dos ecossistemas, onde o primeiro se refere a uma variável de um componente ambiental, que pode ser o pH da água, por exemplo, enquanto o segundo ele trata de um valor legal e definido em normas específicas, como as resoluções do CONAMA. Então, um mostra o resultado real e o outro, que é o padrão, ele mostra quanto deve ser e qual deve ser esse valor, para estar propiciando uma qualidade ambiental favorável para a humanidade e sociedade como um todo. Então, vamos falar um pouco de impactos ambientais. Nós percebemos que a qualidade ambiental está diretamente relacionada com os efeitos adversos das atividades humanas. Assim, um determinado tipo de indústria ele pode afetar o meio ambiente, devido aos seus impactos gerados. Mas até a metade do século XX, não havia no Brasil uma política sobre essas atividades poluidoras e consequências sobre as biotas e os ecossistemas. E por isso muitas indústrias operavam sem o devido estudo prévio e respeitando as instalações e operações. Somente em 1981 foi estabelecida a Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei 6938. E foi que o meio ambiente passou a ser considerado como um elemento essencial para o desenvolvimento econômico e social.
e os recursos naturais passaram a ser assegurados para as futuras gerações. Essa lei ela também conceitou importantes temas de uso aos profissionais que trabalham com o meio ambiente. Então, dentre eles, nós podemos citar o quê? Os conceitos relacionados ao meio ambiente, que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas. E a degradação da qualidade ambiental, que é a alteração adversa, né, isto é, negativa, das características do meio ambiente. E impactos ambientais, né, falando um pouco mais. Quando a gente fala de poluição, o que é que significa a poluição? É a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direto ou indiretamente, podem prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, quando a gente fala em poluidor, a gente está falando da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que é responsável direto ou indiretamente por alguma atividade causadora de degradação ambiental. E os recursos ambientais, a gente entende o quê? Por atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, né, que são a fauna e a flora também. E impacto ambiental. Agora, é importante a gente entender bem esse conceito, né? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia que é resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afete a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota e as condições estéticas e sanitárias do meio, é caracterizado como impacto ambiental. Então, os impactos ambientais, eles possuem dois atributos principais, que é a magnitude, que é a grandeza de um impacto em termos absolutos, que pode ser definida como medida da mudança de um valor, de um fator, de um parâmetro ambiental. Isso pode ser em termos quantitativos ou qualitativos, provocados por uma ação. Isso é, ela exprime a extensão do impacto através de uma valoração gradual, que se dá ao mesmo. A empresa que, na hora que ela estiver fazendo essa avaliação de impacto, é que ela tem que expressar o que seria a magnitude pequena, que poderia ser uma coisa inexpressiva, que não altera a característica ambiental do local, que tem magnitude média, que ela pode caracterizar alguma diferença, pode alterar a caracterização do meio ambiente, seja em relação somente à flora. E grande, ela pode descaracterizar completamente o meio ambiente que existe naquele local. Então, ela tem que ter parâmetros para estar fazendo essa avaliação de magnitude. E o outro atributo principal é a importância ou a significância do impacto em relação à sua interferência. Qual a importância daquele local para uma sociedade como um todo, entendeu? Para a comunidade que está ali perto. Porque, às vezes, a magnitude ela nem é tão alta, mas a importância daquele local ele é muito grande para quem convive ali. Outras características de impacto ambiental que nós falamos é as características de valor, que ele pode ser positivo ou benéfico, que é quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Pode ser um exemplo de impacto ambiental positivo, a melhoria da qualidade da água potável para uma determinada comunidade agrícola após a implantação de uma estação de tratamento de água com fins para estabelecimento público, implantação de coleta seletiva. Todos esses eles trazem impactos positivos para o empreendimento. E o impacto negativo é quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Então, isso aí é o que a gente sempre vê, né? Poluição de água, poluição do ar, do solo, questão das emissões. Então, tudo isso a gente caracteriza como um impacto negativo. O impacto ele pode ser também direto, que é quando resulta de uma simples relação de causa e efeito. Ele pode ser o que? Associado ao controle da empresa. Por exemplo, a emissão atmosférica por fontes fixas, que é uma coisa que está localizada dentro da empresa, ele é um impacto direto. O impacto indireto é o resultado de uma ação secundária em relação à ação ou parte de uma cadeia de reações. O que é que isso quer dizer? Que ele não é um resultado direto de um projeto. Ele é associado às atividades de terceiros. Por exemplo, é um fornecedor ou um cliente
que ele está fazendo um serviço de transporte para estar fornecendo o serviço, o produto que a empresa precisa, e aí acontece um acidente, né? E aí causa impactos ambientais, derramamento de óleo. Então, isso é um impacto indireto, porque ele não está diretamente relacionado ao projeto, mas sim com a atividade de terceiros. O impacto local é quando essa ação afeta apenas a própria área ou o sítio onde se realiza suas imediações. Impacto regional, o efeito ele já se propaga por uma área além das imediações do sítio onde se dá a ação, que aqui a gente tem que entender sobre a localização do meio ambiente e o seu entorno. O impacto estratégico é quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva ou nacional. E o impacto de grandes proporções é quando afeta uma área além das fronteiras de um país. Eles também podem ser caracterizados, né, como temporais ou dinâmicos, que é onde a gente tem o quê? O impacto imediato, quando o efeito surge no instante em que se dá a ação. O impacto em médio prazo, quando o efeito se manifesta depois de decorrido o curto tempo após a ação. O impacto em longo prazo, que é quando o efeito se manifesta depois do decorrido longo tempo depois da ação. No entanto, é possível relacionar o impacto com o evento original. O impacto temporário é quando é executada a ação, o efeito permanece por um tempo determinado, desaparecendo totalmente em seguida. E o permanente, a partir do momento que é executada a ação, os efeitos eles não cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido. Então, assim, eles não têm um tempo para desaparecer, o impacto ele prevalece. O impacto ele pode ser caracterizado quanto à sua reversibilidade, que o reversível é quando o efeito causado a um determinado fator ambiental, a qualidade da água, por exemplo, retorna às suas condições originais, e o impacto irreversível é causado a um determinado fator ambiental. A qualidade da água, por exemplo, ela não retorna mais às suas condições originais. Entre os impactos irreversíveis e os reversíveis existem infinitas gradações. A reversão de um fator ambiental, as condições anteriores, podem ocorrer naturalmente ou como resultado da intervenção do homem. Então, quando a gente fala em um impacto irreversível, isso quer dizer que nem com a intervenção do homem a gente consegue voltar àquele ambiente o que ele era antes. Então, até aqui nós vimos como qualificar o impacto ambiental. No entanto, muitas vezes é necessário avaliar um determinado efeito adverso de uma atividade humana sobre o meio ambiente, e para isso é necessário usar ferramentas capazes de medir e mensurar a consequência de um determinado impacto, como os indicadores ambientais. Então, o que são os indicadores ambientais? Eles são ferramentas utilizadas para avaliar o desempenho ambiental ou o impacto gerado por uma determinada atividade, e são parâmetros físico-químicos, biológicos, comportamentais, sociais, entre outros. Eles podem ser classificados como um indicador de qualidade ambiental, que pode ser um organismo ou uma comunidade biológica que serve como medida das condições do sistema ambiental. O indicador ecológico, que são usadas certas espécies que têm exigências endógenas bem definidas e permite conhecer os possuidores de características especiais. Um indicador de impacto, que são elementos ou parâmetros de uma variável que fornece a medida da magnitude de um impacto ambiental. O indicador de pressão ambiental, que são elementos ou parâmetros que descrevem as pressões que as atividades humanas exercem sobre o meio ambiente, inclusive a qualidade e a quantidade dos recursos naturais. E, por último, o indicador de resposta social, que são os elementos ou parâmetros que mostram em que grau a sociedade está respondendo a essas mudanças ambientais, devido a ações coletivas e individuais para corrigir, mitigar ou prevenir os danos ao meio ambiente. Então, exemplos de indicadores ambientais no meio físico é a concentração de metais pesados no solo, o pH nos lagos, o índice de coliformes na água, o índice de material particulado no ar, entre outros. São resultados que a gente pode pegar para a gente ter como um parâmetro e fazer um controle de um indicador ambiental. No meio biótico, o número de indivíduos de uma espécie, de valor econômico ou ecológico, a presença ou a ausência de determinadas populações de vegetais ou animais. E no meio antrópico, a gente usa os índices de mortalidade e a incidência de doenças para estar fazendo esse monitoramento e controlando esses indicadores. Bom, pessoal, assim nós finalizamos a nossa primeira aula e eu ainda dou um aviso que é muito importante que vocês, paralelamente a essas aulas, estudem as apostilas e os materiais complementares que foram disponibilizados para a turma. Então, bons estudos e boa sorte.